Portanto, nós precisamos conhecer doutrinas, conhecer sobre Deus, conhecer sobre Jesus Cristo, saber sobre o pecado, saber sobre os últimos dias, os acontecimentos dos últimos dias, saber sobre o Espírito Santo, saber sobre anjos e demônios, que isso aí tudo são doutrinas. Mas eu já sei sobre o Espírito Santo. Não, a gente não sabe tudo sobre o Espírito Santo se nós não lermos a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. Portanto, é por isso que nós precisamos ler a Sagrada Escritura. E por que doutrina sobre Deus? Alguém pode talvez se perguntar, para começo de conversa, não é uma criação do irmão Alexandre, que eles já fizeram IBE, sabem, que eu não lembro se a escola bíblica alguma vez se tratou sobre doutrinas, não tenho essa lembrança, irmã Beth, não sei se a irmã lembra, mas o IBE passa ali, fala alguma coisinha, e doutrinas foram criadas pelos teólogos ao longo dessa caminhada da igreja, baseado sempre na Escritura. Não é algo desconexo da Escritura, mas são ensinos conectados com a Escritura, nos trazendo, então, este melhor entendimento sobre Deus. E quando nós falamos de Deus, algumas pesquisas atuais, se eu não me engano, a que eu li é de 2024, apontam que mais de 90% dos brasileiros acreditam em Deus. E é um número um tanto surpreendente, visto que doutrinas pagãs têm crescido no Brasil, mas não a ponto de fazerem as pessoas descrerem de Deus. Mas elas creem em Deus, em um Deus, ou em alguns deuses, dependendo da vida da pessoa. Eu já falei aqui de um rapaz que faz entrevistas na internet, e as pessoas dizem, olha, eu acredito em Deus, eu acredito que existe um Deus, eu acredito que tem um Deus que deu vida, mas não que vai me salvar. Então as pessoas acreditam no Deus que elas querem acreditar. Ou seja, um Deus moldado pelas nossas emoções, um Deus moldado não para fazer justiça, um Deus que não condena o pecado e um Deus que aceita tudo. Então, esse mais de 90% das pessoas que acreditam em Deus, no primeiro momento a gente diz, olha, respira aliviado, Que bom que as pessoas acreditam em Deus. Mas elas não acreditam em um Deus que salva, em um Deus que liberta, em um Deus que cura, em um Deus que muda a vida do homem e da mulher. Elas simplesmente acreditam em alguma coisa. E essa é a diferença, por isso que nós precisamos aprender sobre doutrina e doutrina de Deus também. Porque quando conhecemos a Deus, nós entendemos o que Ele tem para a nossa vida, aleluia. Este Deus de emoção, que não condena o pecado, como é que é aquela música? Eu sempre esqueço, mas vida me leva, deixa a vida me levar, alguma coisa assim. Tem muitos que querem viver assim, irmãos, e querem viver assim dentro da igreja. Não, eu vou lá para a igreja, vou continuar fumando, vou continuar bebendo, vou continuar tendo a minha vida devassa, afinal Deus é amor. Deus me ama, e basta entrar para a igreja, basta me batizar dessa maneira mesmo, e um dia, pela misericórdia de Deus, aí eu vou ser salvo, eu vou ser liberto, eu vou para o céu. Muitos acreditam neste conto de fadas. Nós temos igrejas em Porto Alegre mesmo, que batizam pessoas com seus mais diversos pecados, sem elas confessarem os pecados, sem elas participarem de um discipulado, sem elas aceitarem Cristo como Salvador. Simplesmente é pregado que Deus é amor e só importa que elas venham para Deus da maneira que elas são. Mas não é o que a palavra diz. Não é o que a palavra nos aponta. Sem doutrina, irmãos, sem ensino, sem doutrina, a fé vira opinião. Eu acredito que Jesus veio para me salvar. O Iago vai acreditar que Jesus foi um profeta. A Evelyn vai acreditar que Jesus foi uma boa pessoa que caminhou, mas que não salva. E assim cada um vai ter a sua opinião. Porque esta fé não tem doutrina.
Esta fé não tem ensinamento. Esta fé não tem conhecimento de Deus. É o que João está falando aqui. Escrevendo, melhor dizendo. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Esta é a nossa vida eterna. Esta é a nossa incumbência, conhecer a Deus. Agora, se não conhecemos, se não temos doutrina, a fé é relativa. A fé é uma projeção do meu pensamento. Eu creio que beber não é pecado, então eu bebo. Estou dando aqui um exemplo bobinho, né? A bebida já é, digamos, algo tão presente em muitas comunidades evangélicas no Brasil. Por quê? Porque é verdade relativa. Teve um pensador alemão que morreu no ano de 1900, se não me falha a memória, chamado Friedrich Nietzsche. Acho que muitos já ouviram falar dele. Quem faz filosofia, psicologia, certamente estuda ele. E ele afirmou, não exatamente com esse termo, mas ele diz: Deus está morto. E esta frase dele lá, antes de 1900, que ele morreu em 1900, ela ecoou pelo mundo afora. Naquela época ele afirmou que Deus estava morto. E ele não estava dizendo que Deus estava morto fisicamente. Ele estava dizendo o seguinte, que a fé na vida daquela sociedade que ele estava inserido, a sociedade alemã, a sociedade europeia, ela já era relativa. Que a verdade era relativa. Que a moral cristã estava em degradação, estava se desabando, se destruindo. Logo, Deus estava morto para aquela sociedade que ele estava inserido. Ora, ele disse isso lá há mais de um século atrás, e o que dirá hoje, irmãos? Não temos moral na sociedade, não temos fé na sociedade, não temos muito mais nada que podemos dizer que é cristão, que é autêntico, que é bíblico. Será que Deus está morto? O que a palavra nos diz a respeito disso? Será que nós conhecemos verdadeiramente Deus? E a única forma de conhecermos verdadeiramente Deus é através da sua natureza, através da Trindade Santa, através do Pai, do Filho, do Espírito Santo atuando na vida da igreja. E infelizmente também, e como pastor eu sou obrigado a trazer os dois lados da moeda, no presente século, em Porto Alegre 2026, existem igrejas que negam a Trindade. Aqui na Zona Sul, tem uma igreja aí conhecida que nega a Trindade. E pior do que isso, eu vou falar baixinho, assembleianos pentecostais têm ido para lá. Ora, que incoerente. Tu é assembleiano e pentecostal e vai para uma igreja que nega a Trindade. Que doutrina é que estamos aprendendo? Que doutrina é que estamos vivendo? Que doutrina é que achamos que estamos conhecendo? Certamente não é de Deus, senão não nos permitiríamos participar desse tipo de situação de vida, de degradação. Sem Trindade, não há evangelho verdadeiro. Sem Trindade não há salvação completa, irmãos. Nós precisamos entender que estas três pessoas precisam agir na nossa vida para que haja mudança, transformação, e nós precisamos crer nisso. Aleluia! Veja, isso também não é novo. Não crer na Trindade. No primeiro, no segundo século, já houveram diversas heresias levantadas para derrubar qualquer ideia de Trindade. E Trindade não é simplesmente uma ideia, um pensamento, uma filosofia, é bíblico. Estão nas páginas deste livro sagrado. Se nós lermos desde o Didaquê, Didaquê é o primeiro catecismo pós-apostólico do primeiro século. Lá no Didaquê,
Eles afirmam que ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e os três agem em conjunto para a salvação da humanidade, e que os convertidos devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este ensino andou ao longo dos séculos, passando pela igreja que estava se formando, passando pela reforma e chegando hoje, no presente século. Nós devemos afirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem para a salvação da humanidade, para todo aquele que crê. Aleluia! O Pai planeja, o Filho redime, o Espírito Santo age. Portanto, conhecer Deus corretamente é questão de salvação, não de preferência teológica. Portanto, nós precisamos conhecer o Pai, o Filho e o Espírito para conhecer Deus perfeitamente. Foge do pecado. Foge de toda justiça humana. Foge de tudo aquilo que o homem ensina e que não provém de Deus. Queridos, o maior trunfo da humanidade hoje não é dizer que Deus não existe. É fazer você desacreditar dele de maneira tranquila, serena. Sem você perceber. É um pecadinho aqui, é uma coisinha que olha ali, é um pensamento de revolta aqui, é uma indignação ali, é uma ira que acontece aqui e ali, você vai descrendo, da bondade de Deus, você vai descrendo dos planos do Senhor, é uma frustração, é uma vaidade que aparece, o maior trunfo do diabo é nos fazer desanimar. Aleluia, aleluia. Eu já falei, o C.S. Lewis, nas Cartas do Diabo, o livro As Cartas do Diabo, Seu Aprendiz, onde ele fala, o diabo fala para o seu aprendiz, não diga para os homens que eles não devem crer na Bíblia, não diga isso. Não diga para os homens que eles não devem crer em Deus, não diga isso. O diabo falando para um aprendiz que vai atormentar os homens. E resumindo, no final ele diz o seguinte, simplesmente diga para os homens que eles têm tempo para tudo. E lá no final, quando eles estiverem quase partindo, aí eles podem crer em Deus, aí eles podem se voltar para a Bíblia. O diabo é sagaz, irmãos. Ele te diz hoje, vive a tua vida. Ele te diz hoje, curte os teus propósitos, os teus sonhos. Ele te diz hoje, vai que dá tempo. Faz o que tu quer que dá tempo para tudo. Curte a tua juventude. Curte a tua vida de solteiro, curte a tua vida de casado da maneira que tu quiser, sem dever para ninguém, sem responder para ninguém, porque dá tempo, vai dar tempo para tudo. Mas nós não sabemos o minuto seguinte, nós não sabemos a hora seguinte, nós não sabemos de nada. Cabe ao Senhor dominar sobre o tempo, sobre a nossa vida, sobre todo o propósito debaixo do sol. Aleluia! Agora, 3 pontos para refletirmos em cima desse pensamento de doutrina de Deus e da Trindade Santa. Conhecer a Deus é essencial para a nossa vida eterna, o que nós lemos ali em João 13, João 17. João 17 é tremendo, porque se a gente lê todo o capítulo, todo ele está falando de como o Senhor fez a vontade do Pai, em todos os momentos, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me Tu, ó Pai, junto a Ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram Teus, e Tu me deste, e guardaste a Tua palavra. Agora tenho conhecido que tudo quanto deste provém de Ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de Ti, e creram que me enviaste. E por aí vai. Deus está sendo glorificado em cada versículo que nós estamos lendo aqui.
Conhecer a Deus, irmãos, não é algo intelectual, não é algo que nós raciocinamos simplesmente de maneira lógica, mas é algo experimental, é uma experiência, um relacionamento que nós temos com o Criador. Esse relato de João é um relato de experiência, de relação, de ouvir, de aguardar, de receber uma ordem e praticar. Por que hoje nós não queremos mais receber ordens? Por que hoje nós não queremos mais ouvir? Por que hoje nós queremos fazer o que nós queremos? E ora, a sociedade brasileira de 2026, ela é pródiga em não obedecer. Ela é pródiga em não respeitar a autoridade. Ela é pródiga em achar que o que eu penso é certo e ponto final. É por isso que as palavras de Nietzsche são atual. Deus está morto. A moral se foi. A ética se foi. A moral cristã não existe mais. Ora, porque até os crentes não querem mais obedecer. Até os crentes levantam o nariz e dizem, não, eu sei. O que tu está falando é relativo. O que tu está dizendo não é bem assim. Ora, ou a palavra tem poder sobre a nossa vida, ou ela é um fantoche, algo que carregamos embaixo do braço, e quando nós precisamos, nós lemos e manipulamos ela para o nosso querer. A vida eterna, irmãos, é uma relação infinita com o Criador. E para termos essa relação infinita com o Criador, nós precisamos conhecê-lo. Não simplesmente por experiências, mas deste relacionamento íntimo. E o relacionamento íntimo nós temos quando nós lemos a palavra, conhecemos o Pai. Ora, os casais que muitas vezes dão certo na caminhada, são os casais que se conhecem bem antes, que conversam, que perguntam quantos filhos querem ter, se vão trabalhar tanto tempo, se não vão, se vão estudar, se não vão, né? Que eles têm um relacionamento de se conhecer, de ouvir, de escutar, de respeitar, de ter uma relação de carinho mútuo, um relacionamento mútuo de carinho. Mas hoje nós queremos, não, é para mim, vem para mim, eu quero, Deus eu quero, eu preciso disso. Ora, Deus quer a nossa adoração, nosso louvor. Oséias 6,6. Minha versão está na versão transformadora, diz assim, Oséias 6,6. Quero que demonstrem amor, não que ofereçam sacrifícios. Quero que conheçam a Deus mais do que oferecem holocaustos. Oséias está dizendo o seguinte, parem de fazer evento, parem de fazer festa. Eu quero que me conheçam. Eu quero que tenham relação comigo. Eu quero que vocês se regozijem, porque vocês me conhecem. Por que hoje, nesta sociedade que estamos inseridos, nós pagamos R$400, R$500, R$700 para ver um pregador que vem dos Estados Unidos, se nós temos toda a revelação nas nossas mãos? Irmãos, é um absurdo, para não dizer, ou usar um adjetivo mais pesado. Aí alguém vai dizer, não, mas não é a nossa realidade. Mas na reunião de obreiros semana passada, o pastor João trouxe uma advertência, um alerta para os líderes, dizendo, olha, cuida que tem um cidadão aí, uma cidadã, melhor dizendo, que liga para os membros, faz uma oração e diz, olha, eu tenho uma profecia para ti, mas eu preciso de uma ajuda financeira. E tem gente que Deus chegou a dar R$600 para essa dita profetisa em troca de uma profecia. Porto Alegre, nos nossos distritos, tem gente pagando por profecia. Que doutrina é essa que essa pessoa está vivendo? Que Deus é esse que essa pessoa serve? E eu não estou falando do dito profeta, eu estou falando de quem pagou. É um absurdo, irmãos. Mas nós vivemos nesse emocionalismo. Eu preciso ser revelado. Eu preciso de uma revelação. Eu preciso de algo. Ou eu não quero ser revelado. Deus me livre. Ora, a palavra já está condenando o meu e o teu pecado. Que vergonha é essa? Que medo é esse?
tenha medo de ir para o inferno, tenha medo de não servir a Cristo, tenha medo de estar desagradando a Deus, tenha medo e vergonha de estar entristecendo o Espírito Santo, no qual nós reverenciamos tanto e certamente devemos, mas na hora de ir lá para fora e pecar, o Espírito Santo fecha os olhos, ele bota uma venda preta e não vê o meu pecado. Difícil. Filipenses 3:8. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho infinito de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. O que é a vida aí fora, irmãos? Sem Cristo. Uma vida vazia, vida atribulada, vida sem alegria plena, vida sem esperança. Mas Paulo está dizendo exatamente o contrário. Todas as coisas são insignificantes comparado ao ganho infinito de conhecer a Cristo Jesus. Um homem experimentado, um homem destacado, um homem que tinha graduação, um homem que foi uma autoridade. Mas ele está dizendo, olha, nada disso me serve. Tudo isso eu coloco para trás, porque eu quero Cristo. Viver é Cristo e morrer é ganho. Por que nós negamos isto hoje? Negamos conhecer o Senhor, viver para Ele. É verdade, aleluia. Isso eu falo até para mim, irmãos. Nos atribulamos com problemas do dia a dia, com dificuldades, com limitações. Porque tememos mais o homem do que a Deus. Nós podemos saber sobre Deus, mas conhecer a Deus é diferente. Novamente, eu posso saber sobre os carros elétricos, estão por aí. Agora, para mim conhecer um carro elétrico, eu tenho que dirigir, eu tenho que pegar o manual, eu tenho que estudar para entender o que é o carro elétrico. Será que o nosso relacionamento com Deus ele é real? Ou ele é basicamente religioso? Será que a gente está conhecendo ao Senhor? Ou simplesmente visitando o ambiente religioso? Irmãos, igreja não é comunidade, não é sociedade. Eu, volta e meia, eu falo aqui de comunidade, mas estou falando a questão de comunidade evangélica, comunidade como igreja. Mas eu estou falando agora, neste momento, de comunidade social. Igreja não é comunidade social, não é clube, não é lugar que a gente entra para se sentir bem, não é lugar que a gente entra para receber um passe. Tem muitas pessoas que vão em alguns locais para receber passe e sair bem. Respira fundo, sai bem. Igreja é o lugar de termos comunhão, relacionamento. E este relacionamento, esta comunhão vem de conhecer a Deus. Vem de saber os propósitos do Senhor para a vida da igreja. Eu tenho falado aqui sobre igreja, sobre respeito, sobre cuidado, sobre zelo. Aqui, dentro dessas paredes, nós precisamos aprender a respeitar um ao outro, a zelar um pelo outro, a orar um pelo outro. Afinal, quando nós negamos a Deus, negamos conhecer, isso é uma decisão moral. Salmo 14, verso 1. Lá em Salmos. Salmo 14, verso 1. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem.
Na versão transformadora diz assim: só os tolos dizem no coração, não há Deus. São corruptos e suas ações são más. Não há quem faça o bem. Não conhecer a Deus, irmãos, não é porque eu não sou capaz intelectualmente, não é porque eu não fiz faculdade, não é porque eu não estudei. Não conhecer a Deus é um desvio moral, intelectual, ou melhor, um desvio moral, uma corrupção moral. Nós sabemos que existe um Deus, nós falamos aqui nas semanas anteriores, que existe a revelação comum, a revelação especial. A comum nos mostra o céu, nos mostra a terra, nos mostra os animais, e interiormente nós sabemos que somente um Deus poderoso pode ter criado tudo isso. Mas a obscuridade do pecado nos afasta de Deus. E, portanto, nós não conhecermos a Deus é uma separação moral da nossa corrupção pelo pecado. O problema do homem não é a falta de evidência. Eu não sei se existe Deus, eu não vejo nada que possa apontar para Deus. Eu acabei de dizer, a revelação comum nos aponta as evidências para Deus. Mas é uma rejeição deliberada, ou seja, nós escolhemos negar a Deus. Nós escolhemos não aceitar a Cristo. Nós escolhemos o pecado ao Criador. Nós escolhemos o pecado a uma vida nova. Nós escolhemos o pecado a viver um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. E depois, diante das nossas escolhas infelizes, nós queremos um milagre. Senhor, faz um milagre na minha vida. Ora, mas quem é que escolheu o pecado? Quem é que escolheu o caminho ruim? Deuteronômio fala, lá nos últimos capítulos, agora me fugiu, colocam na tua frente a vida e a morte, o bem e o mal. E aí Deus é tão bom, diz assim, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Mas não, o homem pecador, ele escolhe o caminho de morte. E depois quer o milagre, quer a salvação. Ora, irmãos, precisamos nos voltar para o Senhor. É urgente. Precisamos buscar a Deus, é urgente. Precisamos clamar o amor de Cristo na nossa vida, é urgente. Precisamos da sabedoria do Espírito Santo na nossa vida, é urgente. Romanos 3,10. Romanos 3,10. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ora, por que Paulo é tão voraz, tão maldoso, tão violento a afirmar que não há um justo sequer? Irmãos, a gente tem que pensar nisso, Paulo está escrevendo para uma igreja corrompida pelo pecado, para uma igreja que se apegava a tradições humanas, a ritos ainda judaicos, uma igreja que estava se dividindo, e ele coloca de uma maneira instrutiva, dizendo, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E ali no 9 ele diz, por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos nós aqui nesta noite estamos debaixo do pecado. Não há um justo sequer. Todos pecaram e separados foram da salvação, da glória eterna. Mas através do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, fomos reconciliados para vivermos este novo reino nesta terra, em Cristo Jesus, nosso Senhor, como uma família de escolhidos, como fala lá em Mateus, e nós lemos há 2 terças-feiras atrás. Mas nós não queremos viver como uma família. Jeremias explica isso, Jeremias 17:9. O coração humano é o mais enganoso de todos e desesperadamente corrupto. Meu Deus!
Nós não vivemos como uma família, nós não buscamos a Deus, porque o nosso coração nos leva para os desejos da carne, e nós dizemos, está tudo bem. O nosso coração nos leva a mentir, e nós dizemos, está tudo bem. O nosso coração nos leva a enganar, e nós dizemos, está tudo bem. O nosso coração divide, o nosso coração corrompe, o nosso coração quebra a igreja no meio, e nós dizemos, está tudo bem. Aleluia! Mas não é o que Jeremias está dizendo. O ateísmo, irmãos, não é a falta de Deus, é a rejeição a Deus. Nós rejeitamos o Cristo. Nós rejeitamos viver para este reino. Nós rejeitamos o venha o teu reino sobre nós. Nós rejeitamos seja feita a tua vontade. Nós rejeitamos seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós rejeitamos. Aleluia! Por que nós vivemos como se Deus realmente não existisse? Como Nietzsche afirmou? Será que a nossa vida, ela revela fé ou revela independência? O humanismo, o liberalismo, eles pregam esta independência. Vai lá, busca os teus projetos, busca os teus planos, seja feliz. Tu merece, tu te esforçou, tu merece. Mas a Bíblia manda nós buscarmos a Deus sobre todas as coisas. Buscarmos a Deus. E as demais coisas, Ele cuida, Ele zela. Por que nós agimos com independência, desconectados de Deus? Qual é a doutrina que estamos vivendo? Qual é o Deus que estamos conhecendo? Rejeitar a Deus leva à degradação espiritual. Romanos 1, 22 e 23. Sim, eles conheciam a Deus, mas não o adoravam como Deus, nem lhe deram graças. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas sobre Deus. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens. Talvez no nosso meio a gente não troque por imagem a glória de Deus, mas a gente troca pela imagem do profeta que está vindo trazer uma profecia. Nós trocamos pela imagem da irmã ungida que canta e a igreja é arrebatada. Nós trocamos por imagens que nós vemos, que se movem, que andam, que falam, e nós achamos que é somente deles que vem algo de bom para mim. Novamente, qual é a doutrina que estamos vivendo? Que Deus é esse que estamos conhecendo. Paulo estava dizendo para esta igreja, olha, esqueçam a lei mosaica. Se voltem para Cristo, não necessita imagem, não necessita lei. A glória é dele, a honra é dele, a salvação vem dele. Eu falei no início, a vantagem do diabo é enganar o homem. Porque o homem, ele não perde o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus está aí. Está na Escritura. Estão nos achados históricos, está na criação. Mas o homem distorce Deus. Transforma Deus num ursinho carinhoso, né? Uma coisinha fofinha, bonitinha, é cheia de amor, cheia de carinho, né? E traz tanta paz para as pessoas, né? E está todo mundo daqui a pouco cantando Imagine dos Beatles lá, porque o mundo é maravilhoso. Imagine um mundo sem religião, imagine um mundo sem Deus, cantavam eles. Imagine um mundo sem religião, sem Deus. O que a gente está vivendo hoje, irmãos, na nossa sociedade? Violência. A mulher sendo degradada através de músicas que as crianças cantam por aí. As leis não servem para mais nada.
Os políticos são corruptos. Ah, não, mas eu tenho meu político crente de estimação. Continua crendo no político crente de estimação. A sociedade precisa crer em Deus. Não é um político crente de estimação que vai fazer algo diferente. A sociedade precisa ser transformada através do impacto da renovação da palavra de Deus na vida das pessoas. Eu sei que na Assembleia é difícil a gente entender isso. A gente está acostumado com um político de estimação. Mas, não tem problema. Botaram para falar aqui, eu vou falar. Abraham Kuyper, na Holanda, nos idos de 1700, se eu não me engano, 1800, alguma coisa assim, um pastor que se torna político e se torna primeiro-ministro da Holanda. Abraham Kuyper, podem pesquisar depois, Kuyper KY. Ele, com a graça que Deus deu a ele, ele faz uma revolução naquele país. Ele funda faculdades cristãs, ele leva o evangelho através da economia, através da política, ele transforma uma nação simplesmente levando a palavra de Deus. Até ele se tornar primeiro-ministro, as faculdades não aceitavam mais pregação ou falar do evangelho nas faculdades, mas ele funda a Universidade Livre de Amsterdã, e lá dentro a liberdade de falar do evangelho, de estudar o evangelho. E a Holanda cresce, se desenvolve, ele evita uma dita Revolução Francesa dentro da Holanda. Porque era um homem de Deus, preocupado em levar o evangelho à sociedade. É isso que nós precisamos, de homens e mulheres que levem Deus à sociedade, levem o amor de Cristo à sociedade, levem a ação do Espírito Santo à sociedade. Isaías 44, 20. Confiam em algo que não podem ajudá-los. Falei aqui do político de estimação. Efésios 4, 18. Sua mente está cheia de trevas. Afastam-se da vida que Deus oferece. A rejeição de Deus leva inevitavelmente à idolatria e corrupção moral. Nos afastamos de Deus e vamos para o lado do homem. Vem a idolatria, vem a corrupção moral, vem o pecado e toma conta da nossa vida. Porque se nós rejeitamos Deus, irmãos, nós temos que entender que o espaço não vai ficar vazio. Se eu deixar de ser pastor aqui, a cadeira não vai ficar vazia. Ela vai ser ocupada. E a mesma coisa é Deus no nosso coração. Se tiramos Deus, algo vai para aquele lugar. O que é que está no lugar de Deus, o teu coração, quando tu deita a cabeça no travesseiro? Quais são os pensamentos que vêm? Quando tu acorda de manhã e vai tomar o teu café, quais são os pensamentos que tomam a tua mente? Quando tu olha no trabalho aquele colega triste que fica te atormentando, qual é o pensamento que vem na tua cabeça? Será que Deus está de fato ocupando lugar no nosso coração? Por fim, eu falei, o cristianismo é relacionamento. Primeiro entre nós e Deus, depois de todo o povo com Deus. Deus requer de nós relacionamento. O pecador com o Pai que salva, o Pai que envia seu Filho para libertar. João 14, 9 fala algo muito importante, irmãos. Quem me vê, vê o Pai. O que João está dizendo, está escrevendo ali? Nós, de fato, não podemos conhecer tudo sobre Deus. Deus é infinito, nós não somos infinitos. Nós não podemos conhecer tudo sobre Deus. Mas, eu falei semana passada, que Deus ele adapta a linguagem para nós. E nós conhecemos Deus através de Jesus Cristo. Outrora eu conhecia Jesus de uma cruz que ficava dentro da igreja, e ficava lá aquela estátua, e eu olhava para aquele menino Jesus Cristo e pensava, esse menino é tão bom, mas nunca ligava que este menino podia me trazer paz. Mas no momento que conheci a palavra, eu passei a entender que Jesus Cristo, que foi menino, mas se tornou homem e morreu em meu lugar, ele era de fato Filho de Deus,
O Deus encarnado é o Verbo que se fez carne e que habitou no nosso meio. E nós vimos a sua glória, nós vimos a sua salvação que chegou a nós, aleluia. Portanto, hoje não podemos negar de conhecer a Deus em espírito e em verdade, aleluia. Romanos 11, 33 a 36 diz como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. E a ele seja toda a glória para sempre. Amém, aleluia. Irmãos, nós não conhecemos Deus completamente, mas ele nos abençoa se buscamos ele em espírito e em verdade, porque a ele seja toda a honra e toda a glória, aleluia. Por fim, 2 aplicações. Busque conhecer a Deus de forma verdadeira. Jeremias 9, 23 a 24. Não se orgulhe o sábio da sua sabedoria, mas quem quiser se orgulhar, orgulhe-se disto, de me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Te orgulhe de saber que você conhece a Deus e que Ele pode salvar tua casa, tua família, restaurar os teus negócios, restaurar a tua vida. Eu cito novamente com todo respeito o irmão Moisés, quando ele citou aqui que o casamento dele foi restaurado. É só Deus que faz isso, irmãos. E se nós não cremos nestas bênçãos, nesses testemunhos, não adianta pagar profeta. Não adianta de qualquer forma. Mas nós temos que ouvir os testemunhos e nos alegrarmos. Segunda aplicação, viva de forma coerente com Deus. Colossenses 1:10. Então, o modo de viver de vocês sempre honrará e agradará ao Senhor, e a sua vida produzirá todo tipo de bons frutos. Viva de maneira íntegra para o Senhor. Viva com o coração limpo para o Senhor. E a tua vida vai dar bons frutos. Gaste a tua vida para o Senhor. E certamente ela dará bons frutos. Nos coloquemos de pé.